Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Mônica Damus, do Museu Ciência e Vida, e hoje, no episódio Mulheres no Espaço Sideral, nós vamos falar como a convidada une a astronomia ao setor industrial. E para isso, convidamos a nossa querida Érica Rossetto. Érica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos muito felizes com a sua participação e eu vou pedir para você se apresentar. Pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Obrigada, Mônica. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, meu nome é Érica Rossetto, né? Eu sou formada em astronomia. Eu trabalho no setor espacial já há 15 anos. Atualmente, eu sou gerente de dinâmica orbital na Claro, que é a empresa que hoje cuida de satélites de telecomunicações no Brasil. Também sou diretora de uma associação internacional chamada Space Data Association, e durante esse tempo eu tenho me dedicado, unindo, né, o meu conhecimento acadêmico, científico, com essa aplicação na indústria, que é para a área de satélites que são usados para telecomunicações. Que legal, maravilha. Gente, vocês vão ver como a história da Érica é interessante e estimulante, né? Érica, vamos começar falando, né, sobre a sua opção acadêmica. Por que você optou por fazer astronomia? A literatura diz que a questão do exemplo é muito importante na escolha de carreira. Então, eu queria saber se você tem algum exemplo de astrônomo ou algum profissional com uma área afim na sua família, no seu círculo de amigos, nas suas relações em geral. Então, na verdade, não. Assim, eu vim assim, de uma família bem humilde. Assim, na minha família, eu fui a primeira a ir para a faculdade. Os meus pais não têm formação superior. Meu pai tem ensino técnico, minha mãe estudou só até a 5ª série. E aí, mas foi quando eu estava na escola, eu, inclusive, nem sonhava, assim, naquela época que a gente não tinha tanto acesso à informação, com a possibilidade de ser cientista, de fazer astronomia. Então, meu intuito, assim, era ir para a faculdade, mas eu queria fazer letras, porque eu tinha uma admiração muito grande por uma professora em especial, né, e eu gostava bastante de ler, de escrever, mas, assim, eu tinha vários professores que já falavam, não, mas você tem uma certa facilidade na área de exatas, procura alguma coisa nessa área. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu tive a oportunidade de participar de um curso que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, organizou lá em São José dos Campos, eu morava lá nessa época, onde eles selecionaram alguns alunos das escolas da cidade, e a gente passou uma semana num curso, assim, imersivo, né, tendo contato com várias áreas da astronomia e do setor espacial com profissionais diversos, assim. Então, foi ali que eu me encantei, né, pelas ciências espaciais e decidi que eu queria fazer alguma coisa naquela área. Aí eu passei a conversar com eles, né, fui procurar informação, conversei com todos os pesquisadores que eu pude naquele evento, e depois comecei a correr atrás de algumas informações, e aí descobri que tinha um curso de astronomia na UFRJ, e aí decidi fazer para seguir nessa área, que era a área que eu queria seguir mesmo, do segmento espacial, né, que é onde eu trabalho hoje, é uma aplicação da astronomia. Muito legal, quer dizer, o fato de você ter feito essa imersão no INPE fez toda a diferença na sua trajetória profissional, né? Eu acho muito, muito legal essa prática que algumas instituições de pesquisa e algumas universidades também têm de fazer esses cursos imersivos. Às vezes é um curso de verão, um curso de inverno, eles dão nomes diversos, né? Que é para atrair estudantes para a área. E, no seu caso, funcionou perfeitamente. Que bom, né? Ótima iniciativa do INPE, muito legal. Então, você foi, né, bom, fez o seu curso de astronomia, avançou, né, fez astronomia, fez mestrado também na área, fez na sua graduação, como você mesmo disse, lá na UFRJ, né? Lembrando que no Brasil só tem 2 cursos de astronomia, um na UFRJ, né? E o outro, eu acho que é no Pará, né? Se eu não me engano. Na USP é também. na USP. Tá, então é só na região sudeste, no Rio de Janeiro e São Paulo. Fez depois o mestrado também em astronomia, lá no Observatório do Valongo, na UFRJ, e atualmente você realizou uma pós-graduação em gestão de projetos. Então, eu queria
aí, assim, o que te motivou, né, a fazer o mestrado e como que você conseguiu reunir essa expertise acadêmica, né, com a sua experiência na área, né, profissional, ali na indústria, com essa especialização de gestão de projetos. Certo. Então, quando eu estava na graduação, eu tinha esse objetivo de trabalhar nesse segmento de satélites, mas, na verdade, no início eu até fui um pouco desmotivada, porque eles falaram, alguns professores diziam que era muito difícil de ter vaga, né, não tinha muita oportunidade, mas como eu já estava muito encantado com a astronomia, estava gostando, eu acabei trabalhando em várias áreas, então eu fiz iniciação científica em projetos diferentes, estudei evolução da galáxia, estudei dinâmica dos objetos ao redor da galáxia, e aí era o caminho mais natural que a gente percorre, né, quando faz um curso assim mais científico, continuar depois da graduação para o mestrado e para o doutorado. Então, eu comecei a fazer o mestrado numa outra área, e aí, de repente, apareceu a oportunidade de trabalhar na época, a empresa chamava Star One, que é a empresa de satélites de onde eu estou até hoje. E aí, aquilo para mim foi incrível, né, porque era o que eu queria inicialmente, eu acabei desistindo, achando que não conseguiria, e aí, de repente, veio essa oportunidade. Aí eu me candidatei para a vaga. Quando eu fui selecionada, eu estava no primeiro semestre do mestrado, fazendo o mestrado numa outra área. Mas então eu pensei, poxa, eu acho que eu vou aproveitar e vou tentar mudar para uma área mais próxima do trabalho, né? Porque até para eu tentar unir as duas coisas. E aí a empresa, nessa época, até me liberava para eu assistir às aulas e para me dedicar ao projeto, né? Porque era um projeto numa área de interesse da empresa. Foi então que eu comecei a conversar com um professor e resolvi estudar essa área do lixo espacial, que era um assunto que estava, na época, crescendo bastante, tinha muita gente estudando, pesquisando sobre isso. E aí, então, eu mudei o meu projeto do mestrado para fazer a pesquisa na área de lixo espacial. E aí, eu comecei a trabalhar, né, na empresa, a gente acaba também tendo alguns treinamentos, assim, voltados para o meio mais corporativo, né, algumas outras áreas. Querendo ou não, a gente também traz uma bagagem que vem, assim, da vida. Eu já tinha trabalhado, eu comecei a trabalhar cedo, né, como eu falei anteriormente, eu vim de uma família, assim, humilde, então, a minha experiência de trabalho foi bem precoce, assim, comecei a trabalhar bem cedo, e acho que tudo isso ajudou com que eu me adaptasse bem nesse meio corporativo e conseguisse aplicar, assim, né, algumas habilidades que não fossem só acadêmicas. E aí, quando eu virei gerente do grupo que eu trabalho hoje, eu achei que seria interessante também ter uma formação, assim, um pouco mais voltada para a área de gestão, para a área corporativa. Então, eu encontrei essa pós-graduação, que é em gestão de projetos, e ela me ajudou bastante, assim, porque, na verdade, quando a gente está desenvolvendo um satélite, cada satélite é um projeto em si, né? E porque você tem um escopo definido, você tem um prazo para concluir aquilo. Então, foi uma maneira de eu juntar essas duas coisas. E aí eu consegui aplicar isso na área que eu trabalho, com essa pós-graduação, e também foi uma maneira de ver um outro aspecto, né, do meio acadêmico, porque é um curso mais voltado para o mercado, não é um curso tanto voltado para a pesquisa científica, então isso também me agregou, eu acho que essa visão de como é que as coisas se desenvolvem, porque é muito mais dinâmico, né, tem um aspecto assim mais prático, e aí eu acho que isso foi ótimo para unir essas duas coisas, e hoje eu sou gerente, né, do grupo de dinâmica orbital, e tenho tentado aplicar esse conhecimento, né, sobre gestão de projetos dentro do meu trabalho. Muito interessante. Quer dizer, você, né, como você disse, você uniu a sua expertise acadêmica com a sua vivência, né, de já ter estado no mercado de trabalho desde bem nova, quer dizer, aquelas coisas que a gente vai aprendendo, né, no dia a dia mesmo, com essa expertise de gestão de projetos, que é realmente desenvolver o projeto ali na prática, as questões de tempo, de divulgação do projeto, né? Tudo isso que se aprende nesse tipo de curso, né? E essas coisas vão complementando muito a formação do profissional, né? Vai tornando o profissional cada dia mais completo, né? Como a gente consegue perceber, né, claramente em você. Bom, como você falou, né, você atualmente é gerente de dinâmica orbital na Embratel, é diretora da Space Data Association, trabalha, né, atuando no controle orbital de satélite. Então, para as nossas ouvintes, né, principalmente as jovens, essa é uma posição super interessante, né?
A gente lá no Museu Ciência e Vida sabe o quanto o espaço, o universo encanta as pessoas. Então, quem não se vê com tanta facilidade assim como mulher nessa área, né? Você pode falar um pouquinho, né, um pouco como é o seu cotidiano de trabalho? Claro. Então, assim, o meu trabalho, como mencionei, ele é uma aplicação da astronomia, né, para a indústria, né, para a sociedade de modo geral. Porque o que acontece, quando a gente lança um satélite, ele vira um astro artificial, né, como se fosse uma mini-lua ao redor da Terra, por exemplo. E aí, com isso, ele está sujeito a todas as forças, né, as ações que a gente tem no espaço. Então, tem a distribuição de massa da Terra, que não é homogênea, o formato da Terra, né, que não é uma esfera perfeita, isso tudo faz com que os satélites tenham uma dinâmica bem turbulenta, né? Tem a presença do Sol e da Lua, que também vai influenciar o movimento dos satélites, e aí, juntando tudo isso, a gente precisa saber, né, como é que o satélite vai se movimentar e como a gente quer que ele fique fixo, né, parado numa determinada órbita para que o sinal aqui na Terra seja constante, então eu preciso fazer a correção desses efeitos todos para garantir que o satélite fique lá no seu devido lugar. Então, esse é o trabalho que a gente faz no dia a dia, é uma área da astronomia que a gente chama de mecânica celeste, né, na graduação a gente estuda isso, no caso aqui do trabalho a gente aprofunda um pouco mais, mas basicamente no dia a dia o que a gente precisa fazer é aplicar, né, todas essas forças da natureza para corrigir o movimento dos satélites para garantir que ele fique na posição desejada. E aí, como é que a gente faz isso? Esses satélites, quando eles são lançados, eles têm tanques de combustível, eles vão com combustível a bordo, e aí, para cada vez que ele está se movimentando, que a gente precisa corrigir o movimento dele, eu preciso usar uma quantidade desse combustível para corrigir a rota, para corrigir a trajetória que ele está tendo. Então, conforme ele o tempo vai passando, a gente vai consumindo esse combustível até que ele chegue no final da vida. Então, esse é mais ou menos o trabalho que a gente faz, é calcular a posição do satélite, avaliar quanto ele vai evoluir nessa trajetória e qual o momento que eu vou precisar fazer uma correção do movimento do satélite, e aí a gente vai contabilizando quanto combustível eu vou gastando a cada etapa desse ciclo, né, para saber até quando é que eu vou poder manter aquele satélite em operação. Então, assim, em resumo, é esse o trabalho que a gente faz no dia a dia. E aí, o que acontece? Quando o satélite chega no final da vida, hoje em dia, a gente tem algumas normas, algumas práticas para reduzir um problema que eu estudei, inclusive, no mestrado, que é do lixo espacial. Então, eu trabalho com satélites geoestacionários. Os satélites geoestacionários, eles ficam a uma distância de aproximadamente 36 mil quilômetros da superfície da Terra. Nessa altitude, a gente não consegue trazer esses satélites de volta, porque seria muito custoso, então não é viável. Então, o que a gente faz? A gente pega os satélites quando ele chega nesse final da vida e coloca numa órbita que a gente chama de órbita cemitério. Já os satélites de órbita baixa, que estão sendo até bastante falado recentemente na mídia, são os satélites que ficam ali até 2.000 quilômetros de altitude, já é possível trazer de volta. Então, hoje a gente tem essa recomendação para as empresas, né, as entidades que operam satélites de órbita baixa, trazer de volta para a Terra, para reduzir a quantidade de objetos em volta da Terra. E aí, só que mesmo com essas práticas, que são práticas que a gente passou a adotar mais recentemente, a gente ainda tem uma quantidade de objetos em volta da Terra que não estão sendo utilizados, que é o que a gente chama de lixo espacial, muito grande, porque muitos foram deixados, e, na verdade, a cada missão que a gente lança, sempre tem um resíduo daquilo que a gente chama de carga útil, né, que é o que eu realmente vou utilizar, sempre tem peças adicionais, às vezes é satélite que sofreu alguma falha, alguma explosão, algum acidente. Então, a gente tem hoje um trabalho bastante desafiador, que é de reduzir essa população do lixo espacial. E aí, esse é o outro trabalho que eu faço, que é junto com outros operadores, né? Então, foi criada essa associação, que chama Space Data Association, é uma organização internacional, onde tem operadores, representantes, né, de operadores de vários países, de vários lugares, e a gente trabalha para prestar um serviço para os operadores para ajudar a minimizar o risco de gerar mais lixo espacial ou de ter algum problema com o satélite lá no espaço. Então, a gente está o tempo todo, a gente tem um sistema que envia alertas e avisa, né, os operadores quando tem algum problema, e a gente está o tempo todo prestando suporte, ajudando no entendimento dessa questão, desenvolvendo normas e recomendações para minimizar o problema do lixo espacial.
E aí, então, basicamente, a atuação do meu trabalho é nessas duas frentes, né? Ajudar a conduzir o SDA para melhorar cada vez mais as recomendações e as normas para o uso sustentável do espaço, e aqui na empresa internamente, garantir que os nossos satélites estão sendo controlados com precisão e manter os nossos satélites com segurança. Então, a gente tem uma série de procedimentos unindo, né, tanto essa questão que a gente chama de vigilância espacial, que é essa previsão de algum objeto se aproximar do nosso satélite, e as nossas rotinas operacionais para manter o nosso satélite ativo. A gente junta essas coisas e garante que a frota de satélites da empresa está sendo controlada de forma segura e precisa. Muito interessante, né? O seu trabalho, acho que a gente pode até não saber, né? Mas acho que impacta diretamente no nosso cotidiano, né? Porque tem os sinais de TV, os sinais de internet, e se não tiver satélite, não tem nada disso, né, Érica? Hoje em dia a gente tem realmente, assim, a sociedade, de um modo geral, funciona com o uso constantemente de sinal via satélite, assim, muita gente não sabe, mas realmente tem sinal de TV, inclusive tem outras redes, por exemplo, redes bancárias que são transmitidas via satélite, tem uma série de serviços, né, internet, enfim, várias empresas que usam comunicação via satélite, porque é mais seguro e para algumas regiões é mais prático de se instalar do que passar fio, por exemplo. Então, realmente é uma área que está ali diluída, né, acho que imersa aí para toda a sociedade mesmo. Muito legal. Assim, você consegue fazer um trabalho bem completo, né? Porque você, além de desenvolver, né, essa parte de certa forma, viabilizar essa comunicação via satélite, né, através de manter os satélites na boa órbita e tal, ainda se preocupa com a sustentabilidade também, né, desse aspecto. Quer dizer, no fundo, né, você faz também o trabalho para que seja, né, essa dinâmica dos satélites seja sustentável, né, para minimizar o lixo espacial. Muito, muito interessante mesmo. Mas queria falar um pouquinho agora, né, das questões de gênero, né? Ao decorrer da sua trajetória, né, considerando, né, toda a sua experiência, seja na graduação, no mestrado, nessa experiência também na especialização, essa vivência no setor privado, queria saber como é que foi o seu ambiente de trabalho na perspectiva de gênero. Certo. Olha, quando eu estava na graduação em astronomia, eu acho até que tinha um equilíbrio maior, por ser um curso da área de exatas, comparado com outras carreiras, eu acho até que era bem equilibrado o número de homens e mulheres. Não sei se por talvez a astronomia ter talvez um apelo assim, um pouco até mais romântico, né, que tem essa coisa de observação do céu e tal, mas estatisticamente acho que é um dos cursos da área de exatas que tem mais equilíbrio entre homem e mulher. Mas ainda assim, quando eu era aluna, eu cheguei a ouvir algumas histórias de outras colegas, né, que passaram por situações de assédio por meio de alguns professores, e naquela época, né, eu entrei na graduação em 2002, então era um assunto que não se falava tanto, então comentava-se entre as alunas e isso não era muito levado adiante. Hoje eu vejo nessas gerações mais jovens que já é um problema que eu acho que vem sendo discutido, então eu acredito que tenha reduzido essa questão, mas é algo que acho que as mulheres ainda têm que enfrentar. Mas aí, à medida que eu fui evoluindo, por exemplo, no mestrado, eu já vi que tinha menos mulheres do que na graduação. Não sei se porque algumas desistiram do curso, se foram para outras áreas, ou se resolveram, de repente, constituir família e não conseguiu conciliar, enfim. Mas a minha percepção é que, à medida que a gente vai avançando, vai tendo menos mulheres. Agora, já nesse setor que eu atuo, no setor espacial, as mulheres são minoria, assim, a gente tem poucas, eu, inclusive, assim, por exemplo, lá no SDA, que eu sou uma das diretoras, eu sou a única diretora, e desde a criação dessa organização, eu fui a única mulher a ocupar um cargo desse de diretoria. Eu já participei de eventos, assim, de reuniões com dezenas de pessoas, sendo eu a única mulher, ou no máximo ter outras mulheres, mas trabalhando na parte mais administrativa e tal. Então, no setor técnico ou executivo, no setor espacial tem pouquíssimas mulheres. E aí, o que acontece é que, por conta a gente tem aqui no Brasil, especialmente, a gente ainda não tem fabricação de satélites. Então, todos os nossos satélites são fabricados fora, são lançados também, né, de uma base que fica fora. E como tem essa cooperação com outros operadores, com outras organizações internacionais, é muito comum que a gente viaje, né? E aí eu, que sou mãe também, né, além de ser
profissional, já muitas vezes fui questionada por coisas do tipo assim, você viaja, às vezes fica tempo fora, né, quem que está cuidando dos seus filhos? Coisas que os meus colegas homens, por exemplo, nunca foram questionados, né, inclusive eu já cheguei a observar isso várias vezes, assim, de eu estar numa viagem com um colega que também tem filho, e só eu ter que responder esse tipo de questionamento, então, porque acho que ainda tem uma expectativa, né, de que a gente se dedique muito mais, que a gente não é nem se dedicar, né, seria se sacrificar, tipo, não investir na minha carreira, ou não atuar de forma, da forma que se espera, por ser mãe, por ser mulher, o que não é esperado, por exemplo, ainda dos pais. Então, eu acho que isso é uma questão ainda que ainda precisa, né, ser muito falada, que é possível, sim, né, você fazer desde que você tenha você conseguir equilibrar as coisas, é possível você conciliar tudo, né? Seguir com a maternidade, se for o desejo da mulher, e também fazer esse gerenciamento da carreira, mas eu percebo que é uma questão, acho que todas as áreas que tem essa demanda, né, que precisa da mulher estar um pouco mais dedicada, estar mais ausente, às vezes, do lar, né, da casa, a gente é muito questionado, é muito cobrado. Então, acredito, inclusive, que isso favoreça com que algumas desistam, né, porque não tem esse apoio, não tem esse suporte. E aí, infelizmente, nem todo mundo vai conseguir seguir, mas acho que é um assunto que precisa ser realmente levantado para mostrar que, sim, é possível você unir, né, a carreira, a dedicação, não importa qual carreira seja, e também realizar, né, esse desejo de ter filho, ser mãe, e se dedicar às duas coisas, assim, de forma satisfatória. Infelizmente ainda não é encarado com naturalidade, né? Porque os filhos dos seus colegas, é claro que estão com a mãe. Com quem estão os seus filhos? Não é claro que estão com o pai, né? Então, mas aos poucos as coisas vão mudando, né? Assim, acho que esse nosso podcast é um pouco para isso também, né? Para que as meninas, as jovens e até as mulheres já na carreira, os homens também que precisam ser sensibilizados, percebam que, olha, tem como, né, todo mundo crescer na sua carreira, independente, né, do gênero, né? Então, tem como a mulher ter uma boa parceria com o marido e ela poder fazer as coisas que gosta e vice-versa, né? Considerando a sua participação, né, no curso do INPE, que você falou logo no início, que te influenciou muito para se tornar uma astrônoma, e a partir do que você vê hoje, né, à frente desses projetos que você lidera, o quão importante você considera que esses cursos e eventos são para os alunos que estão pensando em fazer uma graduação, né? O aluno do ensino médio que está aí pensando em entrar na faculdade, o que você pensa dessas oportunidades? Eu acho que elas são maravilhosas, assim, são essenciais para ajudar os alunos, porque é uma maneira de mostrar, né, as possibilidades que a gente tem para a carreira e de ter um conhecimento um pouco mais próximo de como é a realidade do profissional naquela área, né? Porque é muito comum, quando a gente está lá no ensino médio, pensar numa carreira e ter ela meio idealizada, né, sem saber exatamente como é. Um curso como esse, que eu tive lá no INPE, onde eu conversei com pesquisadores de diversas áreas, da astronomia e do setor espacial, me ajudou a saber o que esperar do curso. Então, quando eu decidi fazer astronomia, por exemplo, eu sabia que eu ia ter que estudar muita física, matemática, e eu me lembro, quando estava na graduação, que alguns alunos não tinham muito essa percepção. Talvez porque a gente, né, veio numa época que a informação ainda não era tão acessível, mas a astronomia, particularmente, acho que algumas pessoas imaginavam aquela coisa de ficar lá olhando para o telescópio, né, ficar observando o céu, e na prática a gente faz isso pouco. Na verdade, acho que é o que a gente menos faz, o que a gente mais faz é estudar física e matemática durante a graduação. Então, esse curso do INPE, além de despertar o interesse pelas ciências, ele dá para o aluno essa noção de como é que é o trabalho na prática dos profissionais daquela área, daquele setor. Então, acho que são essenciais, né? Isso devia, inclusive, eu acho que o INPE, esse curso que eu fiz no INPE, chamava Escola do Espaço. Eu acho que eles fizeram outras edições, atualmente eu acho que não estão fazendo, não sei se tem algo similar, mas eu sei que tem outras iniciativas, né? Esse podcast, por exemplo, né, uma maneira de levar esse conhecimento para os estudantes, né, para as alunas. Então, acho que isso é essencial, isso ajuda muito os alunos que estão ali pensando, né, no que fazer, saber que tem a possibilidade de um curso que não é tão difundido, e ter um pouquinho mais de conhecimento da visão de como é que é, né, o trabalho de profissionais
nessa área, assim. Então, acho que são iniciativas que deveriam ser adotadas e incentivadas, assim, por todos os institutos de pesquisa e as universidades. Muito bom. Durante a sua graduação, né, você ganhou o prêmio de melhor trabalho de iniciação científica do CCMN, né, que atualmente é a jornada acadêmica da UFRJ. Hoje em dia, temos algumas oportunidades para estudantes em feiras de ciência, tem inclusive a Fundação CCAR organiza, né, uma feira de ciência aqui do Estado, a FECT, Olimpíadas, também temos a nossa Olimpíada de Ciência e Arte. Então, qual a influência que você percebe que essas premiações, né, desse tipo de eventos, de feiras, de Olimpíada, de jornadas acadêmicas, podem contribuir para a construção da carreira da estudante? Certo. Olha, eu acho, para mim foi um acontecimento assim, muito especial, porque quando a gente está lá na graduação, a gente acaba tendo muitas dúvidas, né? Será que eu vou ser uma boa profissional? Será que eu vou conseguir dar conta? Você vê pessoas ali com a carreira mais avançada, assim, publicando artigo, pesquisando, e é difícil você se imaginar chegando naquele ponto. Então, esse tipo de evento, que é voltado para aluno, é uma maneira da gente ter esse reconhecimento, né? Ver que, mesmo você, enquanto aluno, pode produzir alguma coisa, tem um reconhecimento. E aí, no momento, inclusive, que eu ganhei esse concurso, eu estava passando por uma fase da vida bem desafiadora, porque eu engravidei quando eu estava na graduação, aí eu tive que parar um tempo, né, diminuir o ritmo do curso, fiquei um tempo parado, e aí eu voltei com muitas dúvidas, né, com muito medo de não conseguir concluir o curso, de não conseguir ser uma boa profissional, e aí esse concurso acho que me deu esse estímulo, né, esse incentivo para eu continuar, para eu ver que mesmo com alguns percalços, com algumas dificuldades, você ainda consegue fazer coisas de qualidade, ter reconhecimento. Então, acho que foi muito bom, e acho que não só para mim, porque acho que todos os alunos que estavam apresentando ali, né, tinham um trabalho de qualidade, estavam se destacando de alguma forma. Então, acho que esse evento acaba incentivando não só quem ganha, mas todo mundo que pode participar, porque é uma maneira de você se organizar e mostrar para a comunidade que está ali avaliando e até para você mesmo, que você consegue sim fazer um trabalho, claro que dentro do escopo, né, do conhecimento que você tem naquele momento, mas um trabalho relevante, que tem aplicação, que tem algum reconhecimento. Então, acho que essas iniciativas de premiar, né, alunos de graduação são excelentes para motivar os alunos e manter, fazer com que eles percebam que não precisa ser perfeito, e é possível fazer coisas de qualidade, mesmo com alguns obstáculos e algumas dificuldades. Muito bom. Você falou, então, nessa questão de você ter precisado parar, né, porque engravidou, então, aí a questão da maternidade presente na sua formação. Então, para além, né, dessa questão de ter te ratificado ali a sua competência, a sua capacidade de fazer um bom curso e com tudo para ser uma excelente profissional, né, se tornar uma excelente profissional, durante a sua trajetória, você passou por alguma outra dificuldade que você identificou que era por conta de você ser mulher, e eu queria também saber como que você administra as suas atribuições de maternidade e de carreira, né, atualmente, e também mesmo no passado. Assim, eu acho que por ser mulher, a gente acaba sendo cobrado um pouco mais, né? As pessoas não... Eu tenho ainda a impressão que normalmente não esperam que você, sendo mulher, vai ter o mesmo desempenho que os seus colegas do sexo masculino. Por exemplo, desde que entrei para o Space Data Association, já participei de eventos, assim, congressos e workshops internacionais, e eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma apresentação num desses eventos, eu já estava um pouco nervosa, né, porque foi a primeira vez que eu fui fazer uma apresentação em inglês, e aí a pessoa que estava, era uma sala com muita gente, né, tinha a maioria homem, e aí a pessoa, quando foi fazer a minha introdução, a minha apresentação, aí ele falou assim, ela deve ser muito inteligente por estar aqui, ou seja, para mim, assim, foi a mensagem que ele passou, foi, por ser mulher tem que ser muito fora, assim, da média, né, para estar aqui entre a gente, enquanto que os outros que estavam lá apresentando, talvez não precisassem ser tantos por já serem homens, assim.
E aí eu acho que isso, a gente já meio que internaliza esse tipo de expectativa e passa a se cobrar muito mais, né? Então, eu mesmo sempre, que estava durante essa jornada acadêmica e tudo mais, estava sempre com esse pensamento de que eu tinha que me dedicar muito, né? Não podia, enfim, falhar e coisas do tipo, quando aconteceu, dava alguma coisa errada, assim, eu me cobrava demais. Acho que já por ter já internalizado essa expectativa de que a mulher tem sempre que estar em maior destaque para conseguir alguma coisa, né? Então, acho que são dificuldades, assim, que a gente enfrenta, e aí, como eu até comentei antes, né, a gente acaba passando por muitos questionamentos que vêm de fora, você está numa carreira que é predominantemente masculina, né, como que você lida com isso? Já aconteceu a situação, por exemplo, de eu estar viajando com colegas, e as pessoas acharem que a gente tinha algum tipo de envolvimento, e, enfim, a relação é a mesma, né, desde que você tenha bem claro ali as relações respeitosas, a relação que eu tenho com um colega do sexo masculino deveria ser a mesma que teria entre os dois homens, mas, enfim, a gente está sempre sendo avaliada por esse contexto de gênero. E aí entra a questão da maternidade, né, porque quando eu tenho hoje 2 filhos, o meu primeiro filho nasceu quando eu estava na graduação, e aí o período que eu fiquei parada, por conta da licença maternidade, ali naquele comecinho depois que ele nasceu, foi praticamente um tempo perdido, assim, na graduação, não consegui conciliar, alguns professores, inclusive, não me deixaram, né, tipo, fazer as provas e as avaliações fora do período letivo, e aí depois eu tive que dar um jeito de conciliar o contato ali, né, a criação do meu filho ainda pequeno com a graduação. E aí a minha segunda filha, que eu tive já quando eu estava trabalhando, também teve esse período, né, da licença maternidade, que eu tive todo o suporte, todo o apoio da empresa que eu trabalho, para ficar em casa com ela, cuidar, me dedicar e voltar ao trabalho, né, na mesma função que eu tinha, mas você fica fora um período considerável, né, no meu caso, eu fiquei cerca de 7 meses fora, então quando você volta, né, as coisas aconteceram, as coisas evoluíram, então você fica com aquela sensação de que dei alguns passos para trás, né, até você recuperar tudo isso, é um desafio, sim, então é por isso que é importante que as empresas sigam, né, esse exemplo de não deixar a profissional insegura, né, porque saiu da posição, ela precisa voltar sabendo que o lugar dela está lá e que ela vai ter oportunidade de recuperar esse período que teve fora, porque mesmo assim é um grande desafio, né, e a gente está seguindo, enfim, a ordem, assim, meio que natural das coisas. Então, e aí o que eu procuro fazer é tentar, assim, administrar em questão de tempo, né, então eu dedico tempo para conviver, para cuidar dos meus filhos, quando eu estou fora do meu período de trabalho, quando eu estou no trabalho, me preocupo com essas questões do trabalho, eu acho que a participação do pai nesse processo também é importante, né, para a criança sentir que não é só a mãe que ele precisa, porque ela precisa procurar, que ela tem que contar, e aí, com isso, acho que é possível conciliar essas duas coisas, assim, né, mas realmente é importante que a gente tenha, eu sei que não são todas as empresas, não são todos os lugares que têm esse tratamento, dá essa segurança, né, para a profissional voltar para a sua posição e seguir adiante, mas acho que é algo que a gente precisa, sim, discutir e colocar em prática, né, para que todas as mulheres não tenham que escolher entre ser mãe, né, entre a maternidade e uma carreira profissional. Muito importante isso que você colocou, né? Não precisa ser uma escolha entre maternidade ou carreira profissional. Dá para as duas acontecerem, contanto que haja cooperação, né? Muito importante que você pontuou. Érica, você tem um projeto de divulgação científica muito legal, que é o @falando sobre ciência, né? Que é uma conta no Instagram super legal, interativa, que traz curiosidades e informações sobre o universo. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu, né, essa ideia de fazer esse projeto de divulgação científica. Certo. Assim, a gente, quando fala que é astrônomo, né, sempre desperta a curiosidade das pessoas, porque não é comum, né, você encontrar um astrônomo aí no dia a dia. E aí as pessoas mais próximas, os amigos, esses conhecidos, às vezes os colegas, né, dos filhos, sempre tem uma pergunta, fazem uma pergunta sobre uma notícia que viu, ou sobre uma curiosidade, e eu sempre gostei de ter essa interação com as pessoas, de conversar, explicar e tal, e aí eu, como trabalho num setor privado,
passei por essa fase assim, de sentir a necessidade de estar um pouco mais ativa, até para dar um pouco de retorno daquilo que eu recebia quando também fui beneficiada, né, por uma iniciativa de divulgação científica lá no INPE. Aí eu resolvi, né, aproveitar a facilidade de fazer esse conteúdo na internet, de criar essa conta, e aí eu vou sempre observando, né, as perguntas que as pessoas mais me fazem, as curiosidades que eu vejo que as pessoas têm mais, e aí eu vou procurando ali fazer algumas postagens para ajudar nesse trabalho ali de formiguinha, que é fazer a divulgação científica. E aí, em paralelo, isso me ajudou também a manter o contato com outras áreas da astronomia, porque eu sempre dou uma lida, vou pesquisar, né, às vezes algum artigo, entender o que está acontecendo assim, em termos de novidade, para poder preparar as postagens. Então, é uma maneira de manter um contato também, até um pouco com a área acadêmica, e aí vou retribuindo, acho que esse benefício que eu recebi lá do INPE, né? E, além disso, a gente aproveita para usar a internet para uma coisa boa, né? Porque a gente tem internet acessível e com tanta coisas, às vezes, que não são tão... não contribuem tanto, assim, né? Para algo de valor, algo construtivo. Então, foi uma maneira também que eu achei de gastar ali um pouco do tempo e os recursos que a gente tem nas redes sociais, na internet, para gerar um pouco de informação e levar um pouco de conhecimento para quem tem interesse. Então você é uma pessoa também bastante ativa na divulgação científica. Então, a gente já pode unir os esforços, né? O @Mulheres da Hora vai seguir o @Falando sobre Ciência e vice-versa. E você, ouvinte, que está nos ouvindo, aproveita para seguir também o @Mulheres da Hora e o @Falando sobre Ciência, para ficar por dentro, né, de todo esse conteúdo muito legal. Érica, voltando, né, para a sua pesquisa sobre o tema lixo espacial, né, você se especializou nessa área, contribuiu para a conscientização do uso sustentável e responsável do espaço, né? Eu acho que é algo bem importante cuidar agora para o futuro, né, a gente não ter maiores problemas. Então, como que você pode trazer essa visão de futuro, que você já mostrou que tem, para jovens de hoje que pensam em construir suas carreiras em áreas de tecnologia e que possam estar ligados também a questões de sustentabilidade? Certo. Então, esse assunto do lixo espacial, ele é muito interessante porque ele envolve várias áreas, assim, né? Então, tem o conhecimento que é bem específico, que está voltado para a astronomia, com dinâmica orbital, com o movimento dos astros e tudo mais, mas tem todo um desenvolvimento também do setor de tecnologia, porque hoje a gente tem projetos aí falando de desenvolver artefatos para fazer uma limpeza, remoção de lixo espacial, então tem aplicação tecnológica, tem aplicação computacional, porque a gente lida com um volume muito grande de dados, então está o tempo todo pessoas desse setor desenvolvendo técnicas e mecanismos, né, para ajudar a gente a processar esses dados ou aumentar a precisão. Então, é uma área, assim, que reúne muitas coisas, inclusive áreas fora do setor de exatas, porque essa parte, por exemplo, de regulamentação, entra muito nas questões de direito, de diplomacia, porque a gente está lidando com um setor que tem organizações de todos os países envolvidos. Então, acho que é um assunto que é bom ter em mente, que você não precisa necessariamente ser da área astronômica ou espacial. Outras áreas ali correlatas também podem se envolver nessa questão e contribuir para que a gente avance, né? Então, hoje a gente ainda tem, sim, muitos desafios, tanto do ponto de vista científico, tecnológico, mas também do ponto de vista até diplomático, né, legal, para se criar essas normas e decidir como aplicá-las, né, e garantir que elas estão sendo cumpridas. Então, acho que é um assunto, assim, que é muito interessante, muito desafiador, e que as pessoas que têm interesse não precisam se limitar às áreas específicas. É possível ter formação, ter conhecimento em outras áreas e atuar nesse setor, assim. Muito legal, muito, muito ampla, né? Essa área que você atua, né? A gente pode pensar, não é só astronomia, né? Como você falou, toda uma área de direito, né? De diplomacia, relações internacionais, muito, muito instigante. E aí, Érica, a gente está chegando aqui no finalzinho, queria que você deixasse assim, um recado, um conselho para jovens que nos escutam e que pensam em seguir uma carreira aí
nessa trilha da ciência? Olha, acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é falar assim que não desista, né? Não desistir. Se é algo que você sabe que quer, né? Algo que você deseja, então é importante ter isso em mente, porque vão aparecer alguns obstáculos, algumas dificuldades, mas você precisa manter o foco e seguir em frente. E aí, com isso, é importante também tomar cuidado com quem está de fora, né? Porque é muito comum a gente ter palavras assim que vão desmotivar, né? Que vão fazer com que você repense, será que é isso mesmo? Será que eu dou conta? Será que eu sou boa o suficiente? Então, acho que é importante a gente estar sempre lembrando, né? Que você não precisa ser perfeita, todo mundo vai ter falha, todo mundo vai errar, os obstáculos são diferentes, mas eles existem para todo mundo. Então, se é algo que você quer, algo que você deseja, tenta filtrar essas mensagens, esses desestímulos, né? E seguir adiante. E a qualquer momento é também sempre importante lembrar que é possível replanejar a rota, se for preciso, se for necessário. Eu, por exemplo, na minha trajetória, precisei fazer alguns ajustes por conta de algumas questões que apareceram, e algumas pessoas, às vezes, no meio do caminho, decidem ir por outro caminho e está tudo bem, eles decidem seguir outras trajetórias. O importante é a gente estar bem consigo mesmo, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para quem pensa em seguir nessa área. Ah, legal, sim. Mesmo que dê um probleminha lá no satélite da vida, dá para reorientar a rota, né? Então, Érica, a gente chegou aqui no nosso finalzinho, que a gente tem aquele momento ping-pong. Eu faço uma pergunta e você me dá uma resposta. Então, uma música. Uma música, A Sky Full of Stars, do Coldplay, uma das minhas músicas favoritas. Que bom, bem no contexto, né? Um livro. Um livro, O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, também, que é um livro de ficção científica muito bom. Que bom. Um filme. Um filme é Forrest Gump. Um lugar. Um lugar, olha, eu vou falar, assim, o Nordeste do Brasil, de uma forma geral, porque eu não conheço o Nordeste todo, mas todos os lugares que eu visitei, gostei muito, me senti, são lugares maravilhosos, com pessoas maravilhosas, que você se sente acolhido, se sente em casa, então eu acho que a gente precisa valorizar mais o nosso país, assim, e ali é uma região que vale a pena ser destacada. Legal. Realmente eles são muito acolhedores, né? Aquelas praias maravilhosas, a culinária, delícia. E uma mulher que você considere da hora? Uma mulher? Bom, acho que eu vou citar alguém assim, até de fora da astronomia, para diversificar um pouco. É uma mulher que eu sigo nas redes sociais, o nome dela é Silvia Amélia de Araújo. Ela é jornalista e está sempre o tempo todo fazendo assim, né, conteúdo, falando sobre questões da atualidade, e é uma pessoa realmente muito da hora. Então, até aconselho quem gosta de pensar um pouquinho fora da caixa, pode segui-la lá, que ela tem sempre boas reflexões. Que ótimo. Então, fica a dica. Bom, Érica, a gente está encerrando aqui, né, esse nosso papo maravilhoso, super gostoso, e nesse momento queria deixar aberto para você falar mais alguma coisa, fazer as suas considerações finais, deixar aí um recadinho para as nossas ouvintes. Certo. Bom, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de falar aqui sobre a minha trajetória, sobre o meu trabalho, então, né, sou sempre à disposição, se alguém que estiver ouvindo, pode me procurar se tiver alguma dúvida, ou se quiser saber um pouco mais, então, fico sempre à disposição, acho que essas iniciativas são ótimas, porque sempre tem gente que precisa, né, ouvir essas mensagens e ter esse contato. E outra coisa também é que a gente, assim, eu estou trabalhando nesse setor, né, como eu falei, já há 15 anos, mas a gente está sempre em busca aí de novidade, então acho que em qualquer fase da vida é possível a gente pensar em coisas novas. Eu atualmente estou tentando ingressar numa carreira literária, então estou agora com 2 livros infantis que vão ser publicados, então já estão sendo publicados, na verdade. E aí é uma mensagem também que eu gostaria de deixar para quem está ouvindo, né? Não pensar que eu tenho uma carreira aqui, eu não posso fazer coisas fora. Não, a gente pode fazer outras coisas, não importa a idade, não importa a fase da vida que você esteja, a gente consegue conciliar as coisas e começar um projeto novo, alguma coisa, em qualquer fase da vida. Muito legal. Quem quiser conversar com a Érica, bota uma pergunta lá no @falando sobre ciência, e também podem procurar por ela
no LinkedIn, Érica Rossetto, com 2 S e 2 T's, que ela é bastante acessível. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer imensamente a presença da Érica, que trouxe aqui essa história estimulante para a gente. Foram palavras muito inspiradoras. E é isso. Então, até o próximo episódio do Mulheres da Hora. Um beijo. Tchau, tchau.